Hi everyone, aqui é o professor Vinícius, eu sou professor de língua inglesa. A nossa aula de hoje é voltada para os nonos anos. A gente vai trabalhar leitura. É isso mesmo, a gente vai falar sobre como a gente deve ler, caminhar pelo texto em língua inglesa. Como que a gente deve abordar esse texto, tá? Por que é importante falar isso agora? Porque quando a gente se depara com um texto em inglês, por melhor que seja o nosso repertório, por mais palavras que a gente conheça, muitas vezes surgem palavras novas, expressões novas, e a gente fica meio perdido. Então, é importante a gente falar da leitura com foco no sentido global do texto. Mas o que é exatamente esse sentido global? Por que esse tipo de leitura é importante? Eu vou dar um exemplo. A gente tem essa frase aqui, a frase diz, I eat fast food. Talvez você não conheça o significado das primeiras palavras, do I ou do eat. Mas quando você escuta ou você lê fast food, você automaticamente, com seus conhecimentos prévios, você identifica esse termo e entende que a frase está falando sobre alimentação, que o fast food ele é um nicho, um segmento de um ramo alimentício. Então, você talvez não compreenda a frase no sentido completo dela, não saiba o que significa palavra por palavrinha, mas você sabe que está falando sobre refeição, sobre comida, sobre alimentação. Esse é o assunto global, você entende qual que é o assunto da frase. Próximo exemplo. Aqui nós temos outra frase. He plays a lot of games. Ou he plays a lot of games. Talvez você não saiba também o significado de todas as palavras que estão nessa frase. Mas, quando você escuta a palavra play, que é uma palavra apropriada pela língua portuguesa também, que vem lá do inglês, você associa o play com alguma ideia que você já tem. E quando você escuta games também, você, com seus conhecimentos prévios, entende que a frase está falando sobre jogos, sobre games. Então, você entendeu que o assunto principal dessa frase, talvez você não saiba que a frase está dizendo, ele joga muitos jogos ou muitos games. Mas você entendeu que está relacionado a esse assunto. Então, você pegou a ideia geral. Essa é a leitura global. E a leitura global, ela é importante porque a partir dela a gente começa a inferir, a entender o significado de outras palavras também. Vamos fazer isso agora a partir de um texto. A gente tem um texto aqui e a gente vai analisar alguns elementos desse texto para fazer a leitura global desse texto. Do que fala esse texto, qual que é o assunto principal abordado. Então, a primeira coisa que a gente pode identificar, um caminho recomendado, são os elementos visuais. Então, a gente vê que tem um retrato ali de uma cena de casamento. Então, é um forte indicador sobre do que trata, de qual assunto que está sendo trabalhado nesse texto, que vai falar sobre casamento, tá? Então, se a gente fosse selecionar uma palavra desse texto que está ligado à ideia de casamento, a primeira palavra possível seria a palavra que está no título. Wedding. Isso é uma hipótese que a gente pode levantar. Agora, fazendo uma leitura sobre o texto exatamente, a gente pode partir de palavras que a gente já conhece e palavras que a gente chama de cognatos, palavras muito parecidas com o da língua portuguesa. Por exemplo, a palavra traditional, que remete à ideia de tradicional. Extremely, de extremamente. Quando você lê, a grafia dessa palavra indica isso para você. Parents, que também é uma palavra parecida com o português, entretanto, ela é um falso cognato, porque ela não significa parentes, ela significa pais. Talvez você já conheça algumas cores em inglês, então a gente tem aqui white, que é branco, dress, vestido, fantastic, que é outro cognato, de fantástico na língua portuguesa. A gente também tem um número ali. Isso é importante, porque os números vão ser fortes indicadores do assunto que a gente está procurando no texto.
Então, temos outras palavras também. Good, que significa bom ou bem. Big, que são palavras também muito conhecidas no nosso repertório na língua portuguesa. Reception, de recepção. Temos ali hotel, wonderful hotel, que significa hotel maravilhoso. E pictures, que são retratos, fotografias ou imagens. São algumas palavras que eu selecionei, palavras muito parecidas com o português e possíveis palavras que a gente já conhece e domina. Então, a gente fez a leitura global desse texto. Então, vamos retomar algumas coisas. A gente viu que o assunto central ali é o casamento, né? E está ligado a uma ideia tradicional. Os pais dos noivos estão envolvidos em algum sentido aqui. Fala sobre a decoração, quando eles citam um vestido branco. E sobre a recepção que foi num hotel. São pontos que talvez a gente não pegou toda a ideia do texto, mas a gente teve uma compreensão geral, global, sobre aquele texto. Por favor? Então, retomando, pontos que a gente pode seguir para fazer uma leitura global dos textos. Observar os elementos visuais, ponto 1. Depois, observar o título, palavras conhecidas, palavras-chave, palavras que se repetem muito no texto, e cognatos, palavras parecidas com as palavras da língua portuguesa. Muito bem, a gente fez uma leitura global, que não é muito difícil. A partir da leitura global, a gente consegue também chegar a alguns conhecimentos específicos, a uma leitura mais específica, a ideias que não estão tão explícitas assim no texto. Vamos ver. Aqui temos 3 perguntas. Houve quantos convidados para o casamento? Sem ler o texto todo, a gente viu lá no texto lá atrás que havia um número, o número 200. Qual foi o estilo do casamento? Logo no primeiro parágrafo, a gente viu a palavra traditional, que se remete à ideia de algo tradicional. E onde aconteceu a recepção do casamento? A gente viu que lá no finalzinho do texto, ele citava a expressão hotel, falando a respeito da recepção mesmo. Então, olha só, a gente tem respostas para perguntas específicas sobre esse texto, sem nem mesmo ter lido e traduzido 100% o texto. A gente deduziu, então, a gente inferiu que houve 200 convidados para esse casamento, que o estilo foi um estilo tradicional e a recepção, ela aconteceu num hotel. E aqui eu separei as palavras que indicam isso para a gente, que a gente analisou. Pessoal, essa é a aula de hoje. That's it. Até a próxima.